Quer dizer então que um cristão não pode falar eu acho, ou tenho dúvidas, ou talvez? Será que esse texto é uma cartilha para delimitar o vocabulário do cristão? Será que é disso que se trata? Eu já ouvi interpretações desse tipo. Olha, você não pode falar eu acho. O seu linguajar tem que ser sim, sim e não, não. Olha, você não pode dizer talvez. Você precisa se posicionar. Ou é sim ou é não. Então, assim, será que essa é a aplicação correta do texto? Será que é disso que se trata o texto? E será que a maneira como nós estamos aplicando esse texto na vida prática foi a intenção original do texto lá de quando Jesus disse, quando Mateus escreveu? Enfim, é sobre isso que eu quero conversar hoje com vocês. Esse texto famoso que está lá em Mateus capítulo 5, 37, que diz assim: seja o seu sim, sim, o seu não, não, o que passar disso é procedência do maligno, vem do maligno, enfim, depende da tradução que você está usando. O maior problema que eu vejo em relação a esse texto é a aplicação, a maneira que nós estamos aplicando dentro do nosso contexto. Por exemplo, um irmão chama outro irmão para ir ajudar a limpar na igreja. Fulano, vem ajudar a limpar na igreja domingo. Ah, se der eu vou, eu acho que vai dar, vou fazer um esforcinho. Não, irmão, o que é isso? Que linguajar é esse? Ou é sim, sim, ou é não, não. Então, às vezes, esse tipo de diálogo causa até um conflito, esse radicalismo dentro do relacionamento cristão causa um conflito que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. O que é isso? Isso é uma aplicação do texto no lugar errado, no momento errado, num contexto errado, e que não tem nada a ver com a proposta do autor, não tem nada a ver com a proposta de Jesus ao dizer isso. Ou não foi isso especificamente que Jesus quis dizer quando disse sobre o sim, sim e sobre o não, não. E a gente precisa levar em consideração o que o texto quis dizer especificamente. Porque daí, quando a gente começa a abrir muito, quando a gente começa a interpretar de uma forma generalizada o texto, nós esquecemos que existe um público-alvo, existe uma mensagem específica que é passada através desse texto. Então, isso nós não podemos ignorar em hipótese alguma. Então, qual é a interpretação do texto? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Santana e esse é o segundo vídeo da série Não É Bem Isso. Se você perdeu o primeiro vídeo, em algum lugar aqui vai aparecer ele, e se não aparecer, no final aparece. Eu peço que você tenha paciência, porque eu ainda não sei mexer muito bem com essas coisas. Se você gosta desse assunto, gosta de Bíblia, interpretação bíblica, se você é um curioso, um amante da Bíblia, apaixonado por conteúdo cristão, eu quero te pedir um favor, rapidinho, custa menos de um segundo, você se inscreve no canal, ativa o sininho, assim quando surgir novos vídeos, novos conteúdos, você vai ser o primeiro a ficar sabendo. Vamos então para o texto. O texto diz assim, Mateus capítulo 5, versículo 37. Seja o seu sim, sim, seja o seu sim, sim, seja o seu sim, sim e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. É um texto bem comum, né? Nós escutamos. Eu ainda nunca vi um sermão que tem esse texto como base, mas já ouvi ele várias vezes no meio dos sermãos, na grande maioria das vezes trazendo uma aplicação equivocada do texto, mas enfim. Bom, o que esse texto está dizendo? Você precisa analisar o contexto. Nós aprendemos isso no primeiro vídeo. Texto sem contexto é pretexto. Então, quando você analisa o contexto, você observa que Jesus está ministrando aos seus discípulos, está ministrando à multidão e também a fariseus. Então, o que diz respeito a fariseus, você lembra que a grande acusação que Jesus tinha contra os fariseus, contra os religiosos da época, era a hipocrisia, ou seja, é você falar uma coisa que não vive. Isso é hipocrisia. Quando eu falo algo que eu não vivo, eu estou sendo um hipócrita. Pois bem, e Jesus vem discorrendo o sermão, a explicação, vem desenvolvendo o assunto. Então você vê, por exemplo, no versículo 27, ele falando sobre o adultério, e ele diz assim, vocês ouviram o que foi dito a respeito do adultério,
não adulterarás, mas eu vos digo que se alguém cobiçar, ou seja, no seu coração já cometeu adultério. Ou seja, é mais ou menos isso aqui. Isso não está na Bíblia, é mais ou menos isso aqui. A gente está julgando muito o outro que adulterou, mas dentro do nosso coração a gente está adulterando. Então Jesus está chamando a atenção, chacoalhando ali os religiosos da época. E daí chega esse texto de Mateus 5,37, que nós acabamos de ler sobre o sim, sim e sobre o não, não. Bom, a melhor explicação para esse texto é uma palavra: coerência. Eu acredito que a melhor palavra que representa a interpretação desse texto é coerência. Por quê? O texto não se trata de um vocabulário cristão. Então o cristão não pode dizer talvez, não pode dizer eu acho. Não, não é isso. O texto não se trata de uma mornidão na vida espiritual do cristão. Já ouvi essa interpretação também. E quando você não sabe o que decide é porque você está morno. Deixa eu te falar algo, ou é sim, sim, ou é não, não. Mas não é essa aplicação do texto, não é disso que se trata. Então, do que o texto se trata? Se trata de uma coerência. O texto é um desfecho sobre um assunto chamado juramento. Jesus está falando sobre os juramentos. Jesus está dizendo, não é bom fazer juramento. Não jure por Deus, não jure pelo céu, não jure pela terra, não jure por nada, porque você não é dono de nada, você não é maior do que nada. Nada é teu. Então não jure por essas coisas, não faça juramento. É isso que Jesus está dizendo, né? E quando fizer juramento, cumpra. Mas Jesus fecha com o texto dizendo, seja o seu sim, sim. O que Jesus está dizendo é o seguinte: a sua palavra precisa ter poder. Você não precisa fazer juramento para fundamentar a sua palavra. Eu vou lá. Você vai mesmo? Vou. Eu juro pelo nome da minha mãe. Não, a tua palavra precisa ser carregada de uma responsabilidade. Você não precisa jurar por alguém. É disso que se trata o texto. Quando a Bíblia diz seja o seu sim, sim, ela não está dizendo que você não pode falar talvez. Ela está dizendo que o seu sim precisa ser de fato um sim. O seu sim não pode ser um não e o seu não não pode ser um sim. Ou seja, precisa ter coerência, senão nós estamos voltando a ser hipócritas iguais aos fariseus, que diziam uma coisa, mas viviam outra. Então, o que o texto está dizendo é que nós precisamos assumir responsabilidades por aquilo que nós falamos. O que o texto está dizendo é que nós não devemos, em hipótese alguma, colocar outras pessoas, outras coisas dentro do compromisso que nós estamos firmando. Não assuma um compromisso que você não pode cumprir. Ou seja o seu sim, sim, seja o seu não, não. Se você lê na nova tradução da linguagem dos dias de hoje, a NTLH, ela vai trazer essa compreensão de uma forma mais clara, mais específica. O seu sim precisa ser de fato um sim. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: o que passar disso é procedência do maligno é a hipocrisia por trás do seu sim, que na verdade é um não. É a hipocrisia por trás do seu não, que na verdade é um sim. Então, é disso que se trata o texto. Sim, sim, não, não. Não é sobre um vocabulário cristão. Não é sobre ser morno ou achar que o talvez é algo onde o diabo possa entrar e fazer a festa. Não, um cristão pode ter dúvidas, pode dizer talvez, pode dizer não acho. O nosso sim precisa de fato ser um sim e o nosso não precisa de fato ser um não. O texto não está dizendo que a dúvida, o eu acho, o talvez é um lugar onde o maligno venha entrar e fazer a festa. Não. Na verdade, dentro disso que o texto está apresentando, muitas vezes quando você tem dúvidas e você diz eu acho, ou seja, assumindo a sua dúvida, você está sendo mais coerente, você está mais cumprindo o texto do que aquele que diz eu entendi, ou seja, sim, mas na verdade não entendeu. Ou seja, é um sim carregado de não. Eu entendi, mas não entendi. E obviamente que dentro de um contexto de que no compromisso que eu assumo eu preciso me responsabilizar. Esse vídeo fez sentido para você? Se fez sentido para você, então escreva aqui no comentário, fez sentido para mim.
Se você tem algum outro texto que não entendeu muito bem, que a interpretação está um pouco equivocada, você tem dúvidas, escreva aqui também se você tem dúvidas em algum outro texto, quem sabe não vira um próximo vídeo. E se você acha que existe alguém que precisa também ouvir essa mensagem, aprender também, compartilhe esse vídeo. Eu tenho certeza que assim como eu tenho me comprometido em ser bênção para você, quando você compartilha com o outro, você também estará sendo bênção na vida do outro. Então é isso, até o próximo vídeo e Deus abençoe vocês.